Oi, galera, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e sou apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais um convidado, que é o Chesco Carvalho, e ele vai se apresentar para vocês. Olá, gente, tudo bem? É um prazer enorme poder estar aqui participando desse projeto maravilhoso, podcast. E eu vou estar aqui para contar um pouco da minha história. Eu sou aluno do curso de música também, e é um prazer enorme, uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória como músico e professor. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos lá. E como vocês já sabem, o Chesco falou um pouquinho, né? Esse programa, o Perfil, a gente conhece um pouco sobre a trajetória profissional, né, do nosso convidado, e a gente vai conversar um pouco sobre os aprendizados de vida que trouxeram o Chesco até onde ele está hoje, né? Então, Chesco, conte pra gente como foi que começou sua vivência com a música. Foi interessante, assim, meu pai, ele sempre foi envolvido com a área cultural da cidade, né? Eu sou de Viçosa do Ceará. Na realidade, eu nasci em Sobral, mas muito novo eu já fui para a cidade de Viçosa, que é onde meus pais sempre moraram. Eu vim só nascer aqui, né? E aí o que aconteceu? O meu pai, envolvido muito com a cena cultural da cidade, aquela questão da boemia, ele era muito amigo dos músicos da banda, aquela banda de música que toca nos festejos, toca toca naqueles locais que vão inaugurar coisas, enfim, tudo isso. E aí, certo dia, eu estava com o meu pai e ele me chamou para ir ver a banda tocar, né? Meu filho, vamos ver a banda tocar. Aí eu, criança, fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim encantado, porque tinha meninos da minha idade com instrumento. Eu não sabia se estava tocando ou não, mas eles estavam lá. E eu conhecia esses meninos assim, né? E aí meu pai perguntou: você quer aprender música? Isso eu tinha 8 anos de idade. Aí eu falei que. Aí ele conversou com o maestro lá da banda e ele disse que eu fosse tal dia lá onde ele lecionava, onde ele dava aula, né? E aí aconteceu isso, que o meu pai já conhecia o maestro e eu fui. A partir desse momento eu cheguei lá e aí aconteceu algo interessante, né? Ele fez uma chamada com 100 há 15 anos por aí, e desses 100 só ficaram 7 pessoas. E dentro desses 7 fui eu, né? Eu fui um dos 7 que fiquei lá. Porque, assim, era muito interessante. Não foi nem a questão de eu querer tocar o instrumento, não é? Porque eu gostava de ouvir as conversas do maestro, ele contando a história, né? Sempre terminava a aula, ele falava sobre a vida dele. E aí isso me cativava. Muitos desistiram porque achavam que ia pegar o instrumento logo, né? Os primeiros meses já ia pegar o instrumento. Ou seja, eu passei um ano só estudando o solfejo. E aí o que não me fez desistir, porque hoje não rola mais isso, né? Você pegar com tanta coisa que a gente tem que disputar na internet, com jogos, com vários entretenimentos aí para os adolescentes, para a criança, muitos não vão ter essa força de estar estudando um instrumento, né? Mas como não tinha nessa época, eu gostava de ouvir as histórias do maestro, e isso de uma certa forma me segurou, mas eu estava ansioso para pegar no instrumento e não pegava. Aí, com um ano depois, eu peguei no instrumento. No caso, eu peguei, ele me colocou não, no trompete, né? E aí, como eu já tinha estudado um ano solfejo, foi fácil eu identificar as notas. Ele me passou as posições, então eu sabia quando eu soprava a nota errada. Só que o trompete não era dele, o trompete era de um dos músicos da banda. E aí, certo dia, esse músico chegou lá e me viu soprando no instrumento dele e levou para casa, né? E aí eu fiquei sem instrumento, eu também não tinha condição de comprar um instrumento, minha família. Mas aí o maestro falou assim: olha, tem um instrumento aqui que é a mesma coisa, são as mesmas, muda um pouco o, o- muda um pouco a estética dele, que é o trombone, mas é o trombone de picho, né? Ou seja, o trombone de válvula. É a mesma nota do trompete, só muda o som e o formato dele. Você quer ele? Esse aqui não tem nenhum um problema, não. Esse aqui você pode tocar com ele à vontade, é do meu sobrinho, ninguém vai pegar e levar, não. E aí foi assim que eu cheguei ao trombone, né? O trombone de picho. Mas antes de tudo isso, eu queria tocar sax.
Eu entrei para querer tocar sax. E o interessante é que, assim, né, isso é uma verdade muito grande. Villa-Lobos, ele disse que o Conservatório dos Músicos do Interior são as bandas de músicas, né? E isso é uma verdade, porque eu venho de música e muitos instrumentistas de sopro, se não for de banda de música, eles vêm de igreja. E isso é interessante. E foi assim que eu cheguei no instrumento, no trombone, né? Eu queria tocar sax e acabei indo para o trombone. E aí passei 4 anos no trombone de pisto. Depois desses 4 anos, eu com 12 anos de idade, chegaram os instrumentos novos na minha cidade e veio os trombones de vara, né? Eu passei para o trombone de vara. Aí daí foi outro aprendizado muito grande, porque chegou o mestre, aí teve toda essa mudança, né? Mas como eu já tinha a questão da embocadura do pisto, o trombone de vara foi mais fácil, porque eu já tinha. Agora era só estudar a questão das posições. E aí foi assim que eu comecei, isso aos 8 anos de idade, aí fiquei até os 12 tocando profissionalmente na banda da cidade, ganhando o meu dinheiro nas apresentações, né? E já assim, com certa dependência financeira, sempre aconteceu isso, né? Eu, com uns 10 anos já estava tocando e ganhando o dinheiro para comprar uma roupa através do instrumento. E aí foi me decidir, não, eu quero isso para mim. Então foi assim que eu comecei. Ah, que legal. E como você tem essa carreira muito voltada para o instrumento, né? Você sempre pensou em fazer uma licenciatura em música, agora como você está cursando, né, o curso de música da UFC de Sobral, você sempre pensou em ser professor, ou é uma coisa que você foi aprendendo através da graduação, né? Então, assim, é muito engraçado, porque desde assim de jovem, eu já sentia assim uma certa aptidão para passar as coisas para as pessoas, de explicar aquilo que eu fazia no instrumento. Só que eu não entendia era muito bem ainda essa questão de lecionar, né? Mas algo interessante é que minha família, o meu pai sempre criou gado, galinhas, era um quintal enorme onde eu estudava o meu instrumento, né? E às vezes eu ficava ali ensaiando o meu trombone e era como se eu me comunicasse assim com os gados do meu pai. É algo interessante. Inclusive eu já falei isso até em aulas que eu dei, em festivais, né? E aí eu olhava para um lado e para o outro para ver se não tinha ninguém me olhando para não mangar e eu ficava assim, vamos lá, tem que fazer assim. Eu ficava dialogando com os animais, né? Assim, pensando que, assim, sonhando que um dia eu ia poder ter um público que iria me ouvir e eu iria passar. Isso desde jovem, isso eu com uns 10 anos, 11 anos, 12 anos de idade. Até 12 anos de idade eu todo dia ensaiava num quintal da minha casa e ficava dialogando com os animais, assim, eles passando assim, e eu ficava passando assim, ensaiando, né, sonhando que um dia eu poderia ser um professor, dar aula para alguém. Isso desde desse período de 10 anos até os meus 12 anos de idade. Essa história é bem legal, inusitada desse programa Perfil, adorei. Como foi que começou essa sua vivência com a música? E você, Tiesco, está se graduando no curso de música, né? Depois dessa sua história. Muito legal de se ouvir. E eu gostaria que você me falasse algo que você destacaria dentro do curso de música, né? Que faz com que você continue. Assim, eu não entendia muito bem, porque eu sempre fui assim um músico muito prático, né? Mais voltado para o lado prático, mas sempre com o sonho de lecionar. Então eu fazia isso. E aí, quando surgiu o curso de música, aqui em Sobral, né? Aí foi assim uma luz. Só que até então eu não tinha o conhecimento do que era licenciatura e bacharelado. Eu queria fazer bacharelado. Só que depois, quando eu fui entender o que seria bacharelado, aí eu vi que não era o bacharelado, eu queria fazer licenciatura. E aí, quando veio o curso para cá, aí eu me esforcei, passei, né, no curso, já era para eu se formar já agora, mas devido a tudo isso que nós estamos passando, interrompeu.
estarei formado. Então, o que que isso colaborou? Isso organizou todas as minhas ideias. Isso me fez, assim, andar num chão mais firme, ter mais confiança em mim mesmo, saber organizar as minhas ideias e saber, de uma certa forma, passar para o papel aquilo que está na minha mente, aquilo, organizar. Isso foi o que aconteceu. Assim, eu consegui realmente ter um foco maior do que é lecionar, do que é ser um professor, depois que eu entrei no curso de música. Então, assim, eu vi que realmente era tudo que eu precisava, né? Era tudo que eu precisava entender e organizar as minhas ideias. Então, aí, quando eu entrei no curso de música, licenciatura, tudo isso aconteceu assim, de uma maneira muito feliz na minha vida. Eu consegui ter e perceber algumas coisas que antes eu tinha insegurança na hora de eu lecionar, dar aula, que o curso de música me ajudou bastante, os professores fenomenais, e aí tudo isso e explorando para que cada vez mais eu cresço nessa área, eu cresça nessa área que é a que eu quero seguir, né, que é ser um professor e passar aquilo que a gente pode estar ajudando a cada uma das pessoas, né, que nos isso colaborou demais. Eu até soube que você passou por algumas dificuldades para conseguir entrar dentro do curso de música, mas ainda bem que deu tudo certo, né? Ah, sim, sim, foi isso mesmo. É porque assim, antes eu tocava muito eu tocava em bandas assim, né, acompanhava alguns artistas e, e de uma certa forma, né, aí até que eu me decidi realmente, eu disse, não, eu quero fazer isso, eu quero me formar, eu quero me graduar e quero seguir essa carreira que eu sempre sonhei. Então, eu tive que, assim, que renunciar a bastante coisa, inclusive a questão financeira, né? Porque se eu precisava fazer isso, eu teria que renunciar, inclusive até a algumas coisas da minha vida pessoais, né? Nesse sentido, mas como eu sempre tive esse sonho, e aí eu fui em frente, mas graças a Deus foi só esse período, depois tudo voltou ao normal, né? Foi só assim um, Sim. só assim uma aprovação para conseguir mesmo. E isso também trouxe frutos, né, para você, como você costuma participar de muitos festivais pelo Brasil, né, até ser convidado, inclusive, como professor. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Então isso é até engraçado, porque eu falei que quando eu tinha 10 anos, aos meus 12 anos, eu ficava estudando com os animais, né, na minha casa, e ficava sonhando um dia ter uma sala com pessoas para me ouvir e que eu pudesse ensinar aquilo que eu faço no meu instrumento, né? E aí, em 2004, veio o primeiro festival de música para a cidade de Viçosa, no caso, o Festival da Ibiapaba, né? Todos nós conhecemos, já tem mais de acho que 15 edições já que acontece. Ou seja, e aí veio um professor que eu costumava ver ele nas revistas, né? Um professor chamado Gilvando Pereira, um professor do meu instrumento. Hoje nós somos muito amigos. E aí eu fiquei assim, poxa, eu conheço esse cara e ele vem dar aula aqui. E aí fiquei naquela expectativa, né? E isso eu tinha acho que uns 13 anos. E aí eu fui para aula no festival e aquilo parecia um sonho. Eu via assim uns 20 trombonistas, né, alunos, eu também no meio, ele assim explicando as coisas, e eu ficava sonhando, olhando assim, né? E aí eu comecei a me aproximar dele, ele me ouviu tocando, ficou impressionado, gostou de quem era meu professor, e aí eu até disse assim, meu professor, cara, são os bois lá no quintal do meu, onde eu estudo. Aí ele até achou graça e disse, é sério? É. Aí ele ficou impressionado, ele disse assim, cara, pois, sinceramente, eu viajo aí e eu nunca vi. Ele até disse assim, muitas coisas que tu faz no instrumento, nem no método tem. Ele falou isso pra mim, né? Aí eu fiquei assim, sério, eu também não conhecia, né? E aí a gente foi crescendo nessa amizade. Depois eu comecei
em bandas, né? Comecei a tocar em bandas da região e comecei a viajar, né? E tocar em outros estados, e aí não pude mais participar assim com tanta frequência dos festivais. E aí eu comecei a ter contato com ele, comecei a estudar, a organizar. Aí até que depois de um tempo, eu entrei no curso de música. Foi depois que eu já toquei em várias bandas. Eu toquei na banda Super Ilha, depois eu saí e toquei com o Italy Reno, fiz esse trabalho com o Raimundo Fagner, né? Aí depois que eu peguei e disse, não, agora eu quero fazer o curso de música. Eu quero me formar. Aí eu saí do Italy Reno e vim morar em Sobral. Eu estava em Fortaleza e vim morar em Sobral. E aí entrei no curso de música. E comecei a focar mais nessa questão de lecionar, né? De organizar minhas ideias e tentar, de uma certa forma, mostrar para as pessoas essa ideia que eu tenho do trombone, tentar escrever essas coisas. E a partir daí, aí surgiu o primeiro convite que foi desse professor. Ele é professor, que é o Gilvando Pereira, conhecido como Azeitona. Ele é professor da Universidade do Rio Grande do Norte. E lá eles têm uma associação chamada ATRN, né, Associação de Trombonistas do Rio Grande do Norte. E eles me chamaram para ser um dos professores da sexta edição lá em Natal, na universidade. Isso em 2018. Né? E aí eu preparei, organizei toda a aula, né? E aí fiz uma apresentação com a orquestra lá, com a orquestra lá da universidade, com a Big Band, toquei um show solo também. E aí o interessante é que de lá tinha outro rapaz de um Projeto Boni em São Paulo. E aí desse festival já surgiu o convite para eu ir lecionar nesse festival em São Paulo, lá na EMESP Tom Jobim. E aí eu já fechei e fui em 2019, no início do ano, lecionar nesse festival, que era um festival já de um porte bem maior que esse, né? Já tinha artista internacional, tinha vários artistas também nacionais e uma porção assim bem maior, né? De público e de alunos. E aí comecei, aí foi lá que eu lembrei disso que eu falei, de quando criança eu, no quintal estudando com os animais e passando o que eu fazia para eles, né? E aí eu contei nesse festival, muita gente se emocionou. E assim, eu fui ovacionado, as pessoas aplaudiram. Foi assim algo muito interessante, muito assim que eu lembrei, né? Me fez lembrar desse negócio que eu vivi, que eu sonhei, que realmente depois aconteceu. E aí, desse festival, Projeto Boni, eu fui convidado para o festival, que já é o festival, digamos assim, de festival mais top de trombone, né? Que é o Festival Brasileiro de Trombone, que é o da associação, que foi lá em Belém. Aí pronto, aí eu fui para esse festival, que é o festival, digamos, top do país de trombone. E aí eu fui em setembro do ano passado, em Belém, lá no Conservatório Carlos Gomes, com vários outros professores internacionais, de todo lugar. E tudo isso, assim, me deu segurança, e eu acho que, de uma certa forma, pelo fato de eu estar na universidade, isso é muito importante, me abriu, assim, um caminho para que eu pudesse ter mais segurança na hora de palestrar, né? A hora de falar sobre algum assunto e também abriu assim as portas, né, para que eu pudesse estar no meio acadêmico. E aí aconteceu toda essa durante de 2018 até 2019, todos esses festivais eu fui professor convidado, né? E agora em 2020 eu ia tocar num festival na França que é chamado Choro em Lille. Lille é a cidade, né? Então eu ia passar lá uns 20 dias dando aula e tocando no festival, né? Um festival que o dono do festival, ele é cearense, ele é trombonista, ele é cearense, mas mora já na França já há mais de 10 anos.
E aí ele me conheceu através desses festivais de vídeo, e aí veio aqui, conversou comigo e a gente fechou tudo. Era para ter sido em maio, mas aí devido à pandemia foi adiada, e eu estou aguardando os próximos anos aí, né? Seria também algo muito interessante que eu iria viver nesse momento de viajar, que eu nunca viajei para fora do país. Então, tudo isso que aconteceu durante esse 1 ano e meio mais. Que bom, eu fico muito feliz por você já ter tantas conquistas assim, né? E você já comentou um pouco sobre alguns locais onde você trabalhava, né? Como Ítalo e Reno, mas eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes outros locais em que você trabalhou como músico e como professor de música. Atualmente, eu sou de música de Sobral e eu tenho um curso online de trombone. Eu sou, digamos assim, o primeiro, não o primeiro, mas o meu curso ele está lá no primeiro ranking como um dos cursos mais vendidos de trombone do país. E isso é uma vitória muito grande. Eu comecei esse projeto, tá com 1 ano, e hoje eu tenho um aluno em quase todos os estados do nosso país. Quase todos os estados do nosso país. Eu tenho mais de 200 alunos que são alunos do meu curso de trombone, né? Então eu também sou professor do curso online, né? Professor da escola de música. E eu trabalhei também assim no estúdio gravando em Fortaleza, né? Eu gravei algumas bandas, principalmente essas bandas de forró e alguns artistas também. Mas no mais eu toquei mesmo assim quando adolescente na banda Super Id, né? Banda de forró, eu quando adolescente, tinha aí meus 15 anos, e depois eu toquei com Ítalo Rendo, já acho que com uns 26 anos, e aí fizemos, aí com esse período com Ítalo Rendo, foi o período em que eu também toquei como freelance com vários outros artistas, né? Fizemos trabalho com vários outros artistas dentro de Fortaleza, tanto com gravações no estúdios, de CDs autorais, quanto com shows também, né? Com muita gente, o Rod Rogério, o Ednardo, irmão do Ednardo, Gruvital, a banda Gruvital, eu gravei o disco deles. E vários outros artistas, Selvagem, A Procura da Lei, uma banda de rock, que nós fizemos metais com eles também. E vários outros artistas, assim, que a gente trabalhou, que eu trabalhei durante esse período, que eu fiquei em Fortaleza não morando. Assim, eu ia lá, mas passava um bom tempo, né? Depois voltava quando tinha uma folga. E Chesco, você mencionou o curso online que você tem, mas fale um pouco mais para a gente sobre como funciona, como você pensou, né? Como que foi que você desenvolveu esse projeto. Esse projeto foi o seguinte: quando eu comecei a viajar, dando aula nos festivais, depois muitos alunos entravam em contato comigo pelas redes sociais querendo pegar aula por Skype ou por outro meio, né? Só que aí, devido à correria, o tempo ser curto, né? Eu não tinha como eu fazer isso. E aí um falou assim, por que você não grava uns vídeos? Aí eu pensei, poxa, verdade. E aí um amigo meu, que inclusive ele é meu sócio também, ele falou comigo, aí ele trabalha com a parte de marketing digital, né? E aí ele disse assim, ó, vamos montar aqui os módulos, vamos gravar um curso, tu já tem experiência, tu sabe o que é que os alunos precisam, tu sabe, a gente organiza aqui por módulo e tudo. E aí ele veio, né, ele mora no Rio, hoje ele tá morando no Rio, aí ele veio no período do carnaval, que eu ia até tocar os 4 dias, mas eu deixei de tocar para gravar as aulas. E aí eu organizei módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5 e módulo 6. E aí eu peguei toda a experiência de festival que eu participei e comecei a lembrar das dificuldades de cada aluno que vinha falando. Então eu gravei em cada módulo aulas falando sobre isso, né?
E aí, assim, eu estruturei todo o curso. E aí, o restante foi com esse meu sócio. Ele colocou numa plataforma e aí começou a fazer a divulgação, né, do meu curso, aparecendo propagandas minhas, gravei vídeos, chamada, e fizemos o primeiro lançamento no ano passado, no mês de maio. E aí foi um sucesso. E aí eu vi a oportunidade de poder, assim, ajudar as pessoas e também me ajudar, né? E aí eu comecei a gravar. E aí agora hoje eu tenho mais de 3 cursos. Eu tenho 4 cursos. Eu tenho um curso de trombone, eu tenho um curso de improvisação, que é ser voltado para todos os instrumentos. Aí eu tenho um curso que é do método que eu estou fazendo, que é uma técnica chamada pronúncia de sílaba no trombone. E eu tenho outro curso que é um curso improvisação na prática, né? É algo voltado mais para a questão prática. E aí, todos esses cursos, eu trabalho o lançamento dele de mês em mês, né? Tem mês que eu escolho um para lançar. E aí, depois, mesmo outro. E aí, muita gente entra. E o interessante é que a gente tem, assim, essa questão da internet é algo muito poderoso, né? Como eu falei aí, eu tenho alunos em quase todos os estados do país. Fiz um levantamento num grupo, né? Num grupo de alunos que eu tenho, e aí eu comecei a analisar, e até aquele lado de Amazonas tem pessoas que adquiriram o meu curso, e graças a Deus, assim, nenhuma reclamação. Só pessoas agradecendo pela oportunidade. E foi assim que surgiu o curso e continuo batalhando aí, gravando e tentando cada vez mais aprimorar, né? Sim, com certeza. É interessante, né? Essa área em que você acabou de falar, que é um pouco de novidade, né? Assim, esses programas perfis. Eu não me recordo de nenhum professor ter dito, né? De trabalhar com esses cursos online. Então, achei interessante porque é mais uma área em que a gente pode investir, né? Muito interessante. Você também tem uma grande experiência como improvisador. Tem uma forma específica de você pensar na sonoridade do seu instrumento. Você pode falar um pouco para nós sobre essa sua experiência, né? E sobre a sua estratégia de estudo? Ah, sim. É, a improvisação chegou muito cedo, assim, na minha vida como músico, né? Quando eu tocava na banda de música, lá da minha cidade, a gente ia tocar nos interiores e não tinha nada de partitura. As pessoas que tinham mais experiência, eles começavam a puxar as músicas, né? E aí eles tocavam de ouvido e eu ficava admirado com aquilo. Aí eu perguntava para eles como era que eles percebiam isso, né? Aí eles diziam assim: vão procurando, anota aí, vai procurando. Só que, como eu acho que isso colaborou, eu fiz mais um ano de solfejo, o maestro cantando e tocando no meu ouvido, e não deixava eu cantar nenhuma nota abaixo nem acima, tinha que ser a nota bem afinada, cantando, né, solfejando. E aí isso colaborou para que eu pudesse conseguir ter assim um ouvido bem melhor para pegar as coisas. Então eu comecei a pegar as coisas rápido, só que eu pegava e como passava rápido, eu botava algumas outras coisas, né? Eu pegava a melodia, mas implementava com algo meu. E aí eu comecei a perceber isso na hora de tocar, né? Essa maneira de tocar a música meio que improvisando, né? Aí foi que um dia eu escutei um disco do Stan Getz, um grande saxofonista, com João Gilberto, e eu conheci a música, e aí o João Gilberto cantava e depois o saxofonista solava, né? E nesse solo era um improviso, e aí eu fiquei fascinado com aquilo, aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver o que era essa questão da improvisação, e eu comecei assim a me atirar, né? A tentar conseguir fazer isso. Aí vim entender que tinha uma harmonia, comecei a estudar harmonia já desde jovem. E aí depois eu
depois de entender tudo isso, eu vim ver a questão que não era só a questão teórica, mas tinha a questão também mental, a questão voltada mais para o controle da sua mente. Ou seja, você ouvir os pequenos sons que você consegue entoar através dos seus pensamentos, da sua mente. E aí eu vi que tudo aquilo que eu estudei, eu tinha que um certo bloqueio na hora de aplicar. E aí eu percebi essa, digamos assim, essa virada de chave na minha vida. Poxa, eu vou pensar algo aqui e vou passar para o meu instrumento. E aí eu comecei a praticar isso. Eu solfejava e passava para o meu instrumento. Mesmo que eu não conseguisse passar as notas corretas, eu passava a intenção rítmica. E com isso eu fui tendo o controle da minha mente, ou seja, eu fui falando, eu fui pensando antes de falar, ou seja, eu fui pensando antes de tocar. E aí, quando eu apliquei isso na improvisação, eu vi as coisas fluírem, né? Por exemplo, quando vai improvisar, acontece muito assim, eu sou professor, né, de curso de improvisação, então acontece muito quando a gente diz assim, é agora a sua vez de improvisar. Aí o aluno não sabe nem como começar, e às vezes ele começa no meio, ele se perde. Ou seja, falta um equilíbrio mental da mente com o instrumento. Então, hoje, quando eu vou improvisar ou vou tocar uma música, eu penso centésimo segundo antes na hora de fazer a frase. E isso me traz mais segurança e me traz, assim, um improviso bem formal, né? Você sabe o que é que você está fazendo, você não sai tocando como se não soubesse onde parar, né? E aí isso é uma parte da improvisação que eu tenho abordado no meu curso, porque serviu bastante para mim, porque eu senti um bloqueio. Mas quando eu comecei a trabalhar essa questão de ouvir o som que estava na minha mente, isso começou a fluir, isso começou a fazer com que eu conseguisse tocar aquilo que estava interno em mim, aquilo que estava preso dentro de mim, que saí da parte teórica, né? Claro que a parte teórica foi muito bom, mas de um certo modo eu não conseguia extrair esse negócio de mim, até que o momento do controle da mente, de tocar o som que eu escuto na minha mente, tentar passar para o meu instrumento, e na improvisação é desse jeito, porque você não sai tocando um instrumento sem pensar, né? Você pensa primeiro e depois você faz. Ou seja, se eu tenho um trecho ali, eu vou tocar alguma coisa, eu vou fazer pá, da, 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 da. Eu pensei e agora eu passo para o instrumento. Pá, ba, da, ba, da. E aí eu saio tendo essa conexão com a minha mente e com o instrumento. E isso foi o que favoreceu para que eu pudesse, assim, ter, digamos assim, bom êxito na improvisação, naquilo que eu vou fazer, né? Então, isso praticamente foi o que aconteceu. Sim, eu já tive a oportunidade, né, de ver você improvisando, é realmente incrível. É muito, muito legal mesmo. Você aí que está escutando, então pode seguir as dicas do Chesky que vai dar certo. E a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, do nosso diálogo, que a gente conheceu um pouco mais sobre o Chesky Obrigado aí Carvalho. pelo E eu incentivo. gostaria de saber, Chesky, se você tem algum recado, alguma dica que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Com certeza. Ó, uma das dicas que assim eu tenho é que se você é músico, se você pretende desenvolver no seu instrumento, a primeira coisa que você tem que fazer é uma rotina de estudo. Porque o que acontece? Às vezes a gente se propõe a estudar, eu vou estudar amanhã. E aí chega na hora, você não sabe o que estudar. Eu vou estudar essa música, mas o instrumento não é. Você não vai fazer só isso, precisa toda uma preparação. Então, essa questão de organizar a rotina é fundamental. Se você tem 2 horas de estudo, você tira meia hora para isso, meia hora para isso, meia hora para isso, meia hora para isso, e aí você divide. Quando você olha, não se tornou um estudo chato. Às vezes a gente pega no instrumento e com meia hora a gente já quer saltar porque a gente não sabe mais o que fazer, fica fazendo a mesma coisa. Então essa é uma da dica que eu deixo para você que estuda um instrumento. Elabore uma rotina de estudo, que você vai ver que
que você vai desenvolver demais quando você faz isso, você faz o seu estudo programado. Então essa é a dica que eu deixo para você. E é isso aí. Eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer, Tiesco, por você ter aceitado participar desse nosso programa Perfil e ter contado um pouquinho da sua história. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês e que, assim, eu possa ajudar de alguma forma as pessoas que irão ouvir esse podcast. Muito obrigado aí a você, ao professor Marcelo. Eu fico muito feliz de ter esse convite, né? De poder compartilhar um pouco aí da minha história com a música. Isso é maravilhoso. Espero ajudar aí a todos que irão assistir. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc, o e-mail é podcastmusica@sobral.fc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado Tiesco Carvalho, roteiro e apresentação Carla Viana, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento, edição Matheus Elido e coordenação geral Marcelo Matheus. Música